para conversar agora com Henrique Carmo, que vai nos atualizar sobre mais uma etapa da Operação Lesa Pátria, deflagrada hoje de manhã pela Polícia Federal para identificar pessoas que financiaram os atos de 8 de janeiro. O que você tem de novidade para a gente, Henrique? Rafael, essa é a 28ª fase dessa Operação Lesa Pátria, que, como você disse, busca identificar os financiadores dos atos do dia 8 de janeiro, que culminaram na depredação de prédios públicos aqui em Brasília, como aqui o Palácio do Planalto, também o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal, que é quem está com esse inquérito, expediu 27 mandados, entre eles 15 de busca e apreensão e 12 de busca pessoal em endereços nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e também em Santa Catarina. A Polícia Federal estima que os danos causados aqui pelos atos do dia 8 de janeiro podem chegar a 40 milhões de reais. Esses financiadores, eles podem ser enquadrados aí nos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, também golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bem protegido. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa operação que começou hoje pela manhã e logo mais a Polícia Federal deve informar aí os resultados das apreensões. Rafael. Eu queria aproveitar essa nova etapa da Lesa Pátria para te perguntar o seguinte: teve muita gente envolvida no dia 8 de janeiro de 2023 que fugiu antes de a Polícia Federal chegar, especialmente para a Argentina. E o governo brasileiro foi à Argentina por meio do Ministério de Relações Exteriores para perguntar se tem notícia da entrada desses brasileiros lá, onde eles estão. Já recebeu resposta do governo brasileiro? Sim, o governo brasileiro recebeu a resposta do governo argentino sobre esses brasileiros que teriam entrado no país ali e pedido refúgio, esses brasileiros que estão envolvidos nesse caso do dia 8 de janeiro. Um ofício feito ali pelo governo argentino listou 62 nomes de brasileiros que entraram no país, sendo que 13 deles, de acordo com o governo da Argentina, já saíram do país e um teve a entrada recusada. Esse ofício atende aí a um pedido do governo brasileiro sobre a identificação dessas pessoas que fugiram para o país vizinho. Agora, com esses nomes que o governo argentino listou, o STF deve colocar esses nomes no inquérito e iniciar o processo para pedir a extradição dessas pessoas para o Brasil. Esse pedido que deve ser feito pela Polícia Federal. A gente lembra que a Polícia Federal informou anteriormente que aproximadamente 180 pessoas teriam fugido do país, pessoas que são investigadas ou até já condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro, teriam fugido do país para países vizinhos como a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Mas boa parte dessas pessoas fugiram ali por caminhos que não passaram por nenhuma fiscalização de imigração, ou seja, entraram por caminhos clandestinos, o que dificulta a polícia encontrar essas pessoas e pedir a extradição. Muito bem, deixa eu ouvir um pouquinho do Zé Maria Trindade, saber o que o Zé Maria pensa a respeito dessa demanda que o Estado brasileiro está fazendo à Argentina. É um teste importante para aquela relação que muita gente convencionou estabelecer da seguinte maneira entre Argentina e Brasil depois da eleição do Javier Milei, depois de todas as críticas que ele fez ao Lula. Uma coisa é a relação entre estados, outra coisa é a relação pessoal entre os presidentes. Vai ser um teste interessante, né, Zé Maria? Sim, é o funcionamento das institucionalidades da Argentina e do Brasil. Este é um inquérito longo demais, há muito tempo, né? Ainda nem há uma conclusão de todo o inquérito, de todos os acusados. Alguns já estão condenados, mas ainda há investigação sobre financiadores, os que não estavam aqui em Brasília, mas, segundo a investigação, teriam contribuído para que eles estivessem aqui em Brasília. É um inquérito, inclusive, que produz muito debate. Existem debates internacionais sobre a legalidade do que está acontecendo aqui. E, sabendo disso, os réus e os investigados procuram, inclusive, outros países, como, por exemplo, Estados Unidos. As pessoas que estão fugindo desse inquérito se espalharam pelo mundo. Alguns, sim, estão na Argentina, mas outros estão em outros locais, inclusive nos Estados Unidos. E se dizem perseguidos políticos. E os países não devolvem perseguidos políticos. Em alguns casos, perseguidos políticos podem ser executados. Daí, esse cuidado. A resposta inicial argentina é de que
Cada caso será analisado individualmente, não haverá uma coletividade, vamos devolver todos ou vamos deixar todos por aqui. Mas o diálogo será institucional e mostra que, ao contrário do que indicavam alguns que estavam participando deste inquérito, de que o processo já estava na fase final, a indicação de que não, ainda existem alguns que estão sendo investigados na fase de inquérito, ou seja, a participação deles no financiamento. É um assunto muito polêmico que envolve não só a depredação, mas outros crimes, como, por exemplo, o atentado contra o Estado de Direito, o atentado violento que agrava muito a situação. Eu acho que já é hora, né, de pelo menos concluir todo esse processo e colocar um ponto final nessa investigação.